Boa noite a todos e a todas, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre a Hora da União, né, que a gente colocou como tema. A Hora da União é um poema de Rumi e depois a gente coloca no grupo também para vocês ouvirem, né? A Letícia Sabatella tem um vídeo, né, muito bonito, onde ela declama essa poesia. E aí, durante a poesia, né, que é muito bonita, tem a seguinte frase: abençoado todo aquele que ouve o grito celeste que chama, vem. Então, todo mundo que está aqui, de alguma forma, ouviu esse grito celeste, né? E aí a gente procura, né, indo por um caminho ou por outro, e os caminhos vão aparecendo para a gente, e a gente passa por vários caminhos, né? A gente sabe disso. E o que a gente vai chamar de meios hábeis, né? Cada um vai encontrar a sua maneira, o caminho que vai ressoar melhor aí, né? Que vai ter essa empatia, né? Que vai propiciar essa abertura. Então, a própria não dualidade, né? O próprio Advaita, dentro do Advaita, existem várias formas também de você recepcionar essa proposta do Advaita, né? Um dos caminhos mais assim conhecidos que o Nisargadatta trouxe, né? O Ramana, mas o Nisargadatta ele conta que ele praticou isso e depois de 3 anos ele despertou, né? Ele atingiu um estado que ele chama até de estado natural. E esse caminho, o João também teve uma afinidade grande com ele, né? Que é o caminho do eu sou. Então, o mestre do Nisargadatta propôs, né? Indicou para ele o caminho para ele permanecer nesse sentimento, nessa sensação do eu sou. E aí ele propôs para o Nisargadatta para que a todo momento que ele recordasse, ele permanecesse nesse caminho, nessa sensação. Ele abraçou isso como a prática principal da vida dele. E aí tem uma frase que é muito legal, né? Que perguntaram para ele, mas como, depois de 3 anos, que é um período relativamente curto, você conseguiu esse despertar? E aí ele responde a frase: eu levei a sério, né? Né, João? Eu levei a sério. Então, isso aí é uma coisa, assim, muito impactante. Ele quer dizer o quê? Eu não me distraí com outras coisas. Eu não fui levado por outros impulsos. Eu não quis buscar outro tipo de caminho. Eu não coloquei dúvida nesse caminho. Eu não duvidei desse caminho. Então, isso é muito importante, essa resolução, essa determinação que ele se impôs. E depois, num outro momento, ele responde para alguém, né? Que buscava cada hora num lugar, cada hora uma vertente espiritual. E aí ele trouxe essa imagem, né? Como se você estivesse cavando vários poços tentando achar água, e como se você tivesse a meio metro da água, você começava a cavar outro poço, outro poço, outro poço. Eu cavei um poço até achar água, né? Então ele insistiu nesse poço até achar água. Mas aí o que aconteceu com o Nisargadatta? Ele sentiu isso no coração dele.
Então, é o grito celeste que ressoa, né? Abençoado seja aquele em cujo coração ressoa o grito celeste que chama vem, né? E aí ressoou no coração de Sagadatta que isso fez sentido mais do que outras coisas, mais do que outros caminhos. Então ele se dedica a esse caminho, tá? Também a gente tem que levar em consideração a cultura em que Sagadatta estava inserido, né? A cultura da Índia, a cultura do hinduísmo, a cultura do budismo, a cultura de rica cultura, né? Da Índia, com todas as suas tradições de gurus, de mestres. Então, aqui no Ocidente é mais difícil, eu acho, aí seria a minha opinião, eu acho mais difícil uma realização com base nessa proposta. Porque eu acho que no Ocidente é diferente quando você fala eu. Quando você invoca essa palavra, você invoca uma autoimagem, você invoca todo um conjunto, uma gama, né, de condicionamentos que ratificam, que confirmam uma individualidade, coisa que na Índia é diferente. Então, a gente tem que dar, né, esse desconto, né? Inclusive, na época de Ramana. Ramana era um sadhu, Ramana era um renunciante, né? Ramana andava de tanga, não tinha outra roupa, não usava dinheiro, não comprava nada, né? Não pagava conta, não participava da vida cotidiana, assim, de uma forma que nós fazemos. E também tem esse lado dessa individualidade não ser tão marcada como aqui. Nós temos essa individualidade marcada como aqui. A Raquel está dizendo: esta é a minha dificuldade com eu sou, porque para mim vem a ideia do eu pessoal, aliás, um pronome pessoal. Exatamente, Raquel. Tá? O João, o Nisargadatta, para mim, na minha concepção, são exceções. Porque ali eles conseguiram dissociar esse eu como entidade, né, como esse conjunto de afirmações que sempre está afirmando um alguém, uma individualidade, que na realidade, quando o Ramana fala eu, ele não está falando de uma individualidade, está falando de uma noção de existência, uma noção de abertura de uma existência impessoal. Esse eu é impessoal, ele não é o eu cultural, como a gente já trouxe aqui. O eu, quando você fala eu sou, basicamente você traz o eu pessoal, porque para a gente é muito difícil dissociar. Então, a base dessa busca do eu sou, quando a gente vai nesse caminho, normalmente, na minha opinião, a gente está levando junto esse eu cultural. E esse eu cultural, geralmente, é um eu carente, é um eu que duvida, é um eu que anseia por atenção, por aprovação. Então, esse eu também tem o eu psíquico, a psique está junto, né? Então, quando você, com a maior boa vontade, por isso que eu, viu, Raquel? Eu tô agora nesse sentido que eu estou falando. O vídeo não tá bom para mim. Eu vou desligar aqui, mas vou continuar falar, tá? Para não ficar estranho. Então, para mim, quando você se dirige, você não tem como desassociar isso. Então, você leva o eu
psíquico, pessoal, emocional, autoimagem, tudo que está em jogo, todas as suas relações, todas as suas carências. Então, é difícil. Então, é uma confirmação do eu, o que eu chamo eu cultural, né? Que é o eu que, que não acha que vai morrer, que vive a vida num cotidiano frenético, que vive a vida com ansiedade, né? Que busca um sentido para a vida, que quer justificar tudo que acontece com você, né? Com cada eu. Então, esse eu cultural, ele tem muito também da expectativa das coisas. A expectativa em relação às coisas. Ou seja, ele está, como ele é o eu cultural, ele está impregnado desses sentimentos que a sociedade emana. A sociedade que a gente vive não tem como dissociar, né, essa pressão, essa exigência, né, esse panorama, por vezes político, panorama social, panorama de relações, né? Então, existe uma ditadura dessa sociedade que ela impõe informações, ela impõe uma mídia, então ela vai saturando, além de você carregar esse eu cultural e pessoal, que já em si tem uma base frágil, você ainda tem que engolir toda essa informação, esse bombardeio de informação diária que não vai deixando espaço para você. Então, por isso que eu acho que é difícil, porque quando você invoca eu sou, por exemplo, o eu já vem carregado com esse conteúdo. Porque é um conteúdo desestabilizador. Porque com esse eu vem todos os problemas desse eu. Né? E vem todas as angústias desse eu. Todas as expectativas desse eu. Então, no fundo, é uma confirmação, porque há aí uma, uma confirmação do eu, mas visando uma abertura no ser, no sou. Então, é como se fosse essa autoimagem, esse eu, quisesse ser o ser. Então, ele fala, eu sou, mas ele está ali carregado com todo esse conteúdo, né? Que desestabiliza. Então, para mim, gente, vocês estão ouvindo, pelo menos o som aí tá chegando bem? Tá joia. Então, para mim, eu vou fazer uma proposta para vocês. Quem se encontrou no Eu Sou, quem conseguiu, através do Eu Sou, né, que é o caso do João, que ele sempre está dizendo, o Nisargadatta, eu acho que aí a pessoa está realmente no caminho, respondendo ao grito celeste que chamou, né? Acendeu aquela chama, eu ressoou, eu fui. Agora, como a Raquel está trazendo aqui, que tem essa dificuldade, eu também vou confessar para você, Raquel, e para todos, que eu também tenho essa dificuldade. Também tenho essa dificuldade. E aí eu vou sugerir como eu já tenho feito nos últimos satsangs, né? Uma direção um pouco diferente, mas que vai dar no mesmo local, vamos dizer assim, no mesmo lugar. Então, eu vou pegar aqui o exemplo de gente que leva a sério. Então, a primeira questão é ter isso. A gente está aqui na espiritualidade, nessa abertura da espiritualidade, essa prioridade. Isso tem que se tornar uma prioridade, né? Quando você fixa uma outra direção que não seja invocar essa individualidade, que ela está muito, como a gente já falou,
carregada, inclusive, de ressentimentos, tudo. Então, angústias. E a gente traz ela. Na teoria, a gente sabe que não é isso, que o eu sou não é isso. O eu é um eu impessoal, que é um sentimento de ser, sem nenhum traço de, de individualidade, de, de pessoa, de personagem. Mas é muito difícil, eu confesso, que sempre o personagem está, de alguma forma, aparecendo, né? E aí é uma confirmação, de alguma forma, porque esse eu sou, ele tem, assim, uma... do personagem, ele não é um eu sou puro, ele é um eu sou mesclado com esse tipo de defeito, né? Ele é um eu sou, assim, tortuoso, porque o eu cultural quer pegar carona nisso, tá? Então, essa é uma questão que eu acho bem bacana, o que o João fala também, é que isso, para mim, né, a forma de conceber, ultimamente, que eu já pensei bem diferente disso, como a Lurita falou, eu sou uma metamorfose ambulante, né? Então, eu já pensei bem diferente disso, mas agora está ultimamente aparecendo assim, né? E o que seria essa proposta? Se você leva a sério um direcionamento maduro para você cultivar uma, uma admiração no início, depois uma reverência, depois uma gratidão, seja para tudo aquilo que a realidade é, totalmente inconcebível, totalmente inexplicável, para aquilo que o corpo é, né? Ninguém sabe como que a gente chegou a existir. A existência acontece sem o nosso conhecimento, a gente só presencia essa existência, né? A gente presencia o equilíbrio dos astros, a gente presencia a Terra, né? Com toda a riqueza, com toda abundância de vida, né? Então, tudo isso vai trazendo para a gente uma reverência a esse mistério que a gente não consegue explicar e que muitos chamam Deus. Mas Deus é algo que a gente não consegue conceber, mas a gente pode reverenciar de uma forma, a gente pode assim se curvar a isso, né? A grandiosidade de tudo que acontece de forma inexplicável. Então isso pode ser uma oração, né? Isso pode ser a oração sem palavras, um estado de espírito onde você está experimentando, né? Experimentando nesse sentido que eu estou falando, gratidão, sentido, amor. Você está se inspirando nos mestres também que trouxeram esta mensagem, né, como Cristo, por exemplo, e abraçando uma forma, inclusive, de reverenciar, se devotar. Então, a gente está falando do quê? Da devoção. Se devotar a quem você guarda uma afinidade, seja quem for, né? Que seria uma personificação desse sentimento, né? Então, é como se tudo convergisse para esse tipo de reverência. Ele representa isso, né? Então, quem tem uma afinidade, por exemplo, com Cristo, ou com Krishna, ou com Shiva, né? Ou qualquer outra manifestação, né? Símbolo, ou qualquer outro símbolo, vamos dizer, né? Que fale ao seu coração, Nossa Senhora, ou enfim, né? Mas o bacana, gente, é você começar a se abrir para isso e receber isso efetivamente na experiência direta, e que isso faça sentido para você, isso reverbere em você. Por quê?
A explicação é simples, porque aí você começa a se esquecer do eu cultural. Você começa a não dar mais importância para este eu cultural. Porque atualmente, como a gente não tem uma referência maior, que é isso que eu estou propondo, uma referência mais elevada, a gente se referencia nisso. A gente tende a valorizar essa história mais do que ela vale. A gente tende a achar que a gente só depende da gente mesmo, e por isso a gente tem medo. A gente tem medo que aconteça alguma coisa com a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de sofrer, né? Então, por quê? Porque você acha que está sozinha, está sozinho, não tem ninguém por você, né? Então, essa situação do Advaita, do budismo, né? Ela é efetiva para alguns, para outros ela tem uma assim uma sensação de desolação, de indiferença. Eu acho que o combustível que faz esse eu cultural diluir é a devoção, porque ela faz um deslocamento e nesse deslocamento você começa a confiar naquilo que naquilo que te acolhe, naquilo que você se refugia, ok? E aí, se você tiver essa felicidade de encontrar aquilo que você vai se refugiar, eu vou dar aqui um exemplo muito forte, né? E que é um exemplo claro do que eu estou falando. Mas antes, gente, teve aqui a Ednita, né? Ah, tá. Aí a Ednita falou assim, e aí, mas aí não vira um lance religioso, né, Ednita? Você pode abrir aí a câmera? Vou ver se passou. Passou a tempestade aqui, eu não estou mais pulando na imagem. Ednita, pela, ah, pela forma que eu estou propondo, à primeira vista vai parecer que é um lance religioso. Por quê? Porque culturalmente existe um condicionamento, né, que está que impregnando essa da forma que a gente concebe, né, essa vertente, vamos dizer assim, né, com a ideia de catecismo, com a ideia de igreja, com a ideia de que você tem que ser submissa. Não é isso que eu estou me referindo. Aí seria você com você mesma, ok, Dinita? E em algum momento, como eu te falei, né, um dia, Dinita, olha o que tem aí em volta. Tem uma árvore? Tem. Tem um animal? Tem um pássaro? Tem o céu? Tem a nuvem? Tem. Então, o que vai acontecendo? Um deslocamento e um reconhecimento do entorno. Mas isso, quando a gente fala isso, você está tendo uma experiência direta daquilo que está em volta de você. Então, não sou eu não sei perceber a árvore como você percebeu. Né? Eu não sei perceber o que estava em volta, o pássaro, ou seja o que for, cadeira, mesa, o que for. Eu não sei perceber como você percebeu. E aí, esse direcionamento, esse apontamento que eu estou fazendo, ele é nessa linha, na linha da experiência direta. Então, você vai descobrir, em algum momento, aquilo que te acolhe, vamos falar assim. Aquilo que você sente que é a sua casa, tá? E essa casa é o lugar, não tá pegando aí não? OK? Então essa sua casa, você começa a reverenciar, vamos dizer assim, a agradecer, a ser grata por aquilo que ela está te proporcionando. É bem uma metáfora. A gente está fazendo uma linguagem figurada aí, né? Vamos lá. Você
estava numa trilha, tá bom? Você estava fazendo uma trilha. De repente, você não tinha roupa, agasalho direito e tal, caiu a temperatura e começou a chover. Você começou a ter uma hipotermia. Você começou a tremer, você começou a passar fome. Aí você percebeu que você ia desmaiar, pressão caiu, você estava passando um puta frio e tal. De repente, na trilha, você vê uma cabana, um abrigo. Você vê luz lá dentro, porque já estava anoitecendo. Você chega na cabana, a porta aberta, você abre a cabana, tem uma lareira, tem toalha, tem tudo ali, uma cama aconchegante e tal. Qual sentimento você vai ter em relação àquela casa? Gratidão. E aquele sentimento é que você está salva, né? Então, o que eu estou fazendo? Estou mostrando para você, na experiência direta, o quão valioso, o quão foi importante para você encontrar aquele local de abrigo, né? Então, é isso, é muito prático. Aqui não tem nada de religião, não tem nada de doutrina, não tem nada que vem de cima para baixo. Isso que eu quero deixar claro. Isso não vem de cima para baixo. É uma experiência você com o divino, vamos dizer assim. Tá? E o que é o divino? O divino é aquilo que se recebe de graça. Você recebe de graça. Então, aquela cabana está ali, naquele momento, e você poder se refugiar nela, você não foi um merecimento seu. Foi de graça. Aconteceu. E quando você entra na cabana e se encontra todas aquelas situações ali de você se recompor, quando você se recompõe, quando você se alimenta, né? Tinha um alimento ali, né? Então é um local onde você foi cuidada, né? Você entrou ali e você restabeleceu as suas forças. Você foi cuidada. O sentimento que você tem vai além da gratidão. É um sentimento de felicidade, de satisfação, de acolhimento. Quando você é acolhida, o seu sentimento é amor, é maior do que gratidão até. Ele inclui a gratidão, mas ele é mais amplo que a gratidão. Entende? Só que, a todo momento, cada um de nós está nessa situação, recebendo esse acolhimento, porque nós todos estávamos em perigo e fomos acolhidos. Fomos acolhidos. Por quê? Olha a sua vida. Conforto, alimento, casa, né? Situação que você pode ter, possuir coisas que vão fazer você se sentir melhor. Em caso de doença, você vai na farmácia e compra um remédio. Então, você vai no médico, você tem uma proteção incessante, né? Então, é a gente reconhecer, isso aí eu estou falando num nível, assim, material, mas dá para a gente perceber que materialmente a gente está recebendo essa proteção. Ah, mas isso não é nada. Isso é um começo. Isso é um começo de um reconhecimento. Então, essa coisa, a gente não está desamparado, né? E aí a gente pode trazer aí o Sermão da Montanha, né? Porque os homens, né, o ser humano, ele tem uma preocupação exagerada, ele tem um medo exagerado em passar por dificuldades, desamparo, né? E aí vem Cristo e fala, nosso Pai Celestial, né? Olhai as aves do céu, elas não plantam, não guardam em celeiros, mas o nosso Pai Celestial as alimenta. E vocês, né? E quanto a vocês, por que ele iria desamparar vocês? Se ele alimenta as aves do céu, né? O que é esse Pai Celestial? Aí é uma questão, se a gente for colocar de uma forma doutrinária, Ednito,
vira religião. Mas aí a gente pode dizer, o nosso Pai Celestial não é aquele, né, aquela figura sentada num trono de barba e tal. O Pai Celestial é a existência inexplicável, é aquilo que rege todas as coisas, é aquilo que, inclusive, é consciência, é aquilo que é amor, é aquilo que são as emoções mais elevadas, né? É aquilo que não conseguimos conceber. É o grande e profundo mistério acontecendo ininterruptamente, dia a dia. Então, o Pai Celestial, que aí a gente está trazendo como uma forma de você se render a isso, né? Uma forma de você confiar nisso. E se esquecer de você. Porque você, quando está protegida ou protegido, você não tem necessidade de ficar preocupada com você. Então, o grande lance é esse. Se você se sente proteção, se você se sente amada, se você se sente querida, se você se sente acolhida, por que você vai querer saber ou vai querer ter interesse, né, em descobrir o que você é, o que você deixa de ser, para onde que você vai, para onde que você não vai, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então, o ponto final não é ficar olhando para o próprio umbigo. O ponto final é esquecer do próprio umbigo através de um caminho sério e que seja vivido. Não é uma coisa também que vai acontecer do dia para a noite. É algo que você tem que se dedicar, né? Você tem que reconhecer dia a dia, né, o que você está recebendo da existência, né? Então, quando Cristo fala o reino de Deus, quando Cristo fala o Pai, e uma das coisas mais bonitas, né, que eu acho que é quando ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, isso é uma grande intimidade. Intimidade. O que você vai criar? Uma intimidade com a essência mais íntima de você e de todas as coisas. Porque aí você não está afirmando assim, eu sou isso. Não, tudo é isso. Porque quando você fala eu sou isso, você está se referindo a uma ideia, maioria, né? Eu quero deixar aqui um parênteses, que não são todos que fazem isso, né? Porque quem compreendeu que não é assim, realizou isso. Mas a maioria, e aqui eu me incluo, ela tende em levar junto essa bagagem do eu. Porque é fácil falar eu entrego, né? Ah, eu vou entregar, eu renuncio. Mas a questão é sentir que entregou, sentir que renunciou. Como que você sente isso? A partir do momento que você está confiando. Quando o Cristo fala, em tuas mãos entrego o meu espírito, não tem nenhum tipo, ele não impõe nenhum tipo de condição. E ele não fala para o pai, pai, eu cumpri a minha missão, eu fui pregado na cruz, eu passei pela paixão, eu fui destruído aqui nesse corpo, né? Eu fui massacrado, por isso eu quero a minha parte nessa herança, né? Eu reivindico alguma coisa. Não. Apesar de ter passado por tudo isso, isso não serviu é, de barganha, né? Isso não foi um gesto de barganha. Mas aí que está a lucidez, né? A lucidez que a gente pode ter, o discernimento que a gente pode ter. Então, em vez da gente olhar para a gente e querer que a gente, de alguma forma, transcenda, a gente pode deixar de olhar para a gente
e começar a amar algo que já é transcendido. Né? Então, é um reconhecimento da natureza transcendente, divina, que já está em nós, mas que não é um eu, não tem nada de entidade ou individualidade, não carrega nenhuma, nenhum sentimento autocentrado, não reivindica nenhum ganho, sabe? Por quê? Se eu reivindico algum ganho, eu não sou livre. Quando Cristo fala, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele é livre para entregar. Ele não está entregando por obrigação. Ele é livre para entregar. Porque se ele reivindica alguma coisa, ele já está preso na reivindicação. Eu faço desde que eu quero algo em troca. Se eu quero algo em troca, eu sou escravo daquilo que eu quero. Eu estou almejando alguma coisa. Eu estou almejando alguma coisa, eu sou escravo disso que eu estou almejando. Não estou fazendo trocas para não me escravizar. Exatamente, Luciano. Então, gente, agora, a questão aqui é viver isso. Viver isso. É difícil? Fácil não é. Mas você tem que ter um espaço para viver isso. Uma disponibilidade para viver isso. Porque se você tem prioridades que vêm à frente disso, muito à frente disso, ok, você vai vivê-las, você vai cumpri-las. Mas um dia você vai ter que enfrentar a dissolução do corpo, como a gente já tem falado aqui. E aí, hoje, eu encontrei um vídeo de um padre falando assim, de uma forma muito enérgica, né? Antes do mato crescer no seu túmulo, as pessoas, 80% das pessoas vão te esquecer e 20% vão falar mal de você. Não, e ele faz um discurso assim, nossa. Depois eu passo ele no grupo também para a gente ver. Mas se a gente se sente impactado com esse tipo de mensagem, né, com esse tipo é, a gente de apontamento, né, a gente já tem uma sensibilidade para isso. Agora, veja, eu não estou direcionando ninguém a nada. Cada um vai aqui encontrar a fonte da sua devoção. Para os mais racionais, é mais difícil. Aqui eu me incluo. É difícil. Porque você acha que tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, você consegue chegar através disso. Né? Através da ciência, através das explicações, através da... Porque das fórmulas. Então, muito na não dualidade, no Advaita, tem fórmulas. Tem fórmulas para eu alcançar tal coisa. Queira ou não queira, subliminarmente, tem alguma coisa para ser alcançada em algum momento. Né? Agora, por isso que eu não acho tão importante a pessoa saber que é consciência. Eu acho que consciência é uma coisa tão banal, está acontecendo, né? Então, você se reconhecer como consciência é uma coisa que não acrescenta nada, não resolve nada, não faz você entregar nada, não tem sacrifício nenhum. Eu sou a consciência, tudo bem, consciência está acontecendo, mas não é que você seja consciência. Consciência é praticamente algo neutro, ela acontece, assim como a visão acontece, como a audição acontece, como o paladar acontece, os sentidos acontecem, né? A inteligência vai acontecendo, as memórias acontecem, a respiração acontece, o pulsar do coração acontece, tudo isso acontece, mas tudo isso é você? E por que você tem que ser alguma coisa? Você não pode abrir mão desse ser também? De ser alguma coisa? Pai, em tuas mãos entrego tudo.
Tudo. Inclusive o desejo de ser alguma coisa. Ser ou não ser. Então, é aquela questão, né, do Shakespeare, né? Ser ou não ser. Nenhuma das duas alternativas. Se eu entrego na mão do meu pai, não sou eu que decido. Se for para ser, eu sou. Se não for para ser, eu não sou. Não está na minha mão. Não está no meu controle. Eu não estou interessado em ganhar o ser ou não ganhar o não ser. Isso não é minha responsabilidade. Inclusive, você se livra dessa responsabilidade. Mas daí já é algo egóico. Pensar assim, né? Eu quero me livrar dos meus problemas, entrego tudo na mão de Cristo, né? De Deus, ou seja de quem for. Né? Aí não, aí é uma troca, né? Gente, vou voltar aqui, parece que tem um monte de coisa escrita aqui. Já foi, pode ser que a liberdade. Ó, o Luciano, pode ser que a liberdade para entrega seja pela libertação do eu, pessoa. É isso, Luciano? Você colocou? A liberdade para entrega, a libertação da pessoa, do eu, né? Foi você que perguntou, Luciano? Não, não foi eu, não. Não, A então Lília. L. Ah, Lurita! Não, foi a Lília. Foi a Lili. Foi a Lili, tem muito L hoje. A Lili. Fala, Lilian. Pode ser que a liberdade para a entrega seja pela libertação do eu, pessoa, né? Então, só que a libertação desse eu não cabe a você. Entende? Acho que nada cabe a gente, né, Maurício, no final das contas? Pois é, porque a gente, quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa pela gente, aí tá nasce uma ilusão, né? Uma miragem, né? Porque, na verdade, todos nós já estamos na mão de Deus, vamos chamar assim, entre aspas. Então, não tem como não estar. E a gente reivindica esse poder, vamos dizer assim, né? Então, o que seria a entrega da pessoa? Algo impossível de fazer. Porque você não faz. A gente pode se esquecer da pessoa. Aos poucos, você começa a confiar em algo maior e consegue, porque essa sensação que o controle está na sua mão é nada mais do que medo, né? Então, se você confia em algo maior, você retira a responsabilidade de ter que controlar as coisas espontaneamente, adquirindo a confiança naquilo que é maior, que está. Isso é sentido. Isso não é algo assim, intelectual, né? Então você transfere essa preocupação. Na verdade, você não transfere porque aí esse algo maior não vai ficar preocupado, né? Você reconhece que não tem sentido se preocupar. E aí você começa a diluir a ideia desse eu, não que você esteja fazendo alguma coisa para ele desaparecer, mas como ele tem uma base no medo, esse medo vai perdendo o sentido. No exemplo que eu falei da cabana. Quando você está numa trilha, chove, você está com a roupa molhada, você está com frio, a temperatura caiu. O que acontece? Você está com medo. Porque a coisa está feia e está piorando. E aí você tem medo que piore mais. Quando você entra na cabana, tem uma lareira acesa, você pode trocar a sua roupa molhada, toma um banho e se refaz, tem algum sentido continuar com medo? Então, é a experiência direta que o medo vai desaparecer
com o medo, a necessidade de se afirmar como um eu, como uma pessoa, como ego, também desaparece por consequência. Não é que alguém vai lá e vai fazer alguma coisa para isso desaparecer, né? Por exemplo, tem uma frase, né, muito bonita até, uma caverna pode ficar nas trevas durante 1000 anos, mas o dia que você leva a luz, imediatamente ela fica iluminada. O dia que a luz entra na caverna, a escuridão desaparece, mas não é que alguém empurrou a escuridão, não é que alguém, né, limpou ali, é uma consequência natural. Onde tem luz, não tem escuridão. Então, a consequência natural da verdadeira devoção, né, se a gente começa a nutrir, cultivar isso em nós, é o desaparecimento da necessidade da pessoa estar direcionando as coisas ou controlando as coisas, né? Tanto que aí as questões mais complicadas, né? As questões mais graves da vida, elas têm uma conotação diferente, né? Porque você sabe que serão resolvidas da melhor forma possível, mas não está nas suas mãos. Não está nas suas mãos. Então, aí, aparentemente, é um grande negócio. Se a gente for trazer para a visão egóica, é um grande negócio você ser devoto, né? Ser devota e abraçar uma sensação, algo que te acolha, né? Só que aí cai naquela história de Cristo, né? O que é a história do Cristo? Ele fala, olha, como que eu posso seguir você? Alguém ali viu o Cristo, sentiu carisma. O que é isso? O carisma é uma atração, tá? Então, por isso que eu estou falando aqui, quem que te atrai? Quem que guarda uma afinidade com você, né? Eu olho para Krishna, eu fico assim, eu olho para São Francisco, eu olho para Nossa Senhora, eu olho para Cristo, eu olho... E isso que você está trocando com esse ser, vamos dizer assim, Buda, qualquer um, isso que você está trocando com esse ser chama-se carisma. É quando você permite a abertura para que esse ser exerça esse magnetismo em você. Ele vai te atrair, né? Uma das provas disso é o Paramahansa Yogananda quando encontra o mestre dele, né? Que era o Sri Yukteswar, né? O que aconteceu? Paramahansa estava dizendo que estava andando na cidade, daqui a pouco ele foi paralisado, ele deu meia volta, foi andando por uma rua, não estava entendendo o que estava acontecendo, e de repente ele deu de cara com um desconhecido, né, de barba e tal, e ele foi completamente fulminado naquele momento. Então, na autobiografia de um yogi tem essa descrição, né, esse relato do Paramahansa. Então, é uma atração, é um magnetismo, né? Agora, como eu estava dizendo, Cristo, né? Se você foi atraída naquela época, né? Cristo estava andando sobre a terra aqui, você viu, foi atraída por aquela coisa inexplicável, e aí perguntaram para ele, como é que eu faço para te seguir? E aí o que ele fala? Pegue a sua cruz e venha. Então, o que quer dizer isso? Você ainda tem que suportar muita coisa, mas a forma que você vai suportar isso é diferente. Que você vai estar com um sentimento de acolhimento. Eu confio, né? Então, é naquela questão, eu estou aqui, né, no vale da morte, eu estou aqui com toda o meu sofrimento, mas por que eu aguento tudo isso? Por que eu não enlouqueço? Porque eu confio. Porque a minha cruz eu levo.
Então, a rendição não é uma situação de você não fazer mais nada, né? Não é uma comodidade, não é uma libertação, assim, de tudo. Agora eu sou a consciência Ô, Maurício, nada. Não é isso. Para, ô, Lei. Mau- mas assim, quando a gente fala dessa rendição, onde que entra o livre-arbítrio? Por exemplo, na questão do confiar, disso tudo que a gente está falando, porque, afinal de contas, o livre-arbítrio, ele me dá a oportunidade de resolver, né? Enfim, assim, isso é um pouco complicado para mim. Uhum. O livre-arbítrio é uma coisa que você aprendeu, né? Falaram para você que você tinha isso. Ah, você tem o livre-arbítrio. Não sei se é assim. Não sei, né? As coisas acontecem. E aí a gente quer ver uma lógica dos acontecimentos. Porque, no fundo, a gente quer uma explicação dos acontecimentos e a gente quer um certo controle sobre isso, né? Porque se for para acontecer uma coisa que eu quero evitar isso. Qualquer um vai falar isso, né? Então, vamos lá. Vamos chamar o exemplo de Cristo de novo. Cristo sabia que ia passar por tudo aquilo. E sabia. Ele teve o livre-arbítrio. Não, eu não quero mais. Inclusive, tem um filme fantástico, que é A Última Tentação de Cristo. Eu recomendo aí, fantástico esse filme aí. É um filme antigo, mas eu acho que tem até no YouTube. Não sei se você já viu, né, Lilian? Então, a Última Tentação de Cristo é, olha, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher se você quer passar por isso, não quer, né? Mas quem entra, aí que eu quero também frisar isso, né, Leite? Se você realmente abraça com seriedade, seja uma prática, seja uma devoção, você não vai mais duvidar. Isso é mais difícil, porque a nossa mente, né, a nossa forma de raciocinar ocidental, ela é muito desconfiada. Você desconfia de muita coisa. Talvez aí você tenha invocado o livre-arbítrio. Quem entra na devoção real ou na prática real não tem livre-arbítrio. Não tem. Porque ele entregou, inclusive, o livre-arbítrio. Se você faz a entrega total, você entrega, inclusive, o livre-arbítrio. Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos, seja, você vai fazer dele o que você quiser. Então, eu não tenho mais nenhuma resistência. O que é a entrega? A ausência de resistência. É isso que é entrega. Ausência de resistência. Se você fala, não, opa, peraí, eu tenho livre-arbítrio, eu não preciso fazer isso, ou eu vou fazer pela metade, ou vou fazer até onde der, onde eu acho que é bom, onde eu não acho que é bom, acabou, filho. Aí você não entregou. Né? Então, o livre-arbítrio, você perguntou, onde fica? Assim como todas as outras coisas, ficam entregues. Entregou, acabou. Como eu até falei para você, Leide, e eu falo aqui às vezes, né? O espinho na carne. Paulo fala, tira esse espinho da carne. Quem que está falando, gente? Quem não quer sofrer, quem não quer contrariedade, né? Quem quer conforto. Aí ele fala assim, oh, não, você fica com esse espinho aí, você fica com essa dor aí, porque a minha graça te basta. Se você se entregou, quem está no controle sou eu. Não é você. Quer dizer, mas isso é mostrado de uma forma, né, que parece que a gente tem algum livre-arbítrio, alguma possibilidade de estar num certo controle. Aparentemente, Leide, parece que tem livre-arbítrio, realmente. Mas eu acho que, no fundo, não tem. Não tem nem essa possibilidade do livre-arbítrio. Ok? Ok, Leite?
Não sei se Ok, eu você acha que entendi. esclareceu. Esclareceu, mas é difícil. É uma coisa difícil para mim, entendeu? O livre-arbítrio você aprendeu aonde? Que a gente tem. Na vida, né? Então, mas isso Enfim. é uma doutrina, né? Isso faz parte de uma doutrina. Inclusive, essa forma de colocar essa expressão livre-arbítrio, né? Tem uma doutrina que gosta de usar mais essa expressão, né? Ah, nós temos o livre-arbítrio, a gente escolhe qual caminho seguir, né? As variantes, né? As variáveis são infinitas, né? Então, de repente, uma decisão que você toma, praticamente todas as variáveis que estão incluídas nela vai fazer você tomar aquela decisão. Então, no fundo, você não está decidindo de acordo com o que você conscientemente quer. Todas as variáveis estão levando você a decidir aquilo naquele momento de uma forma automática, né? Porque todas as condições daquele momento, tudo que você está passando, toda a sensação que você tem, o momento de vida que você está, isso vai determinar um tipo de decisão. Você levar todas as variáveis em consideração, você não está tomando uma decisão por você, conscientemente, livre de qualquer variável. Todas as variáveis estão somadas, elas vão se somando até chegar a um ponto da decisão, e não é você que está decidindo, são as condições, é tudo que está envolvido, está trazendo você para aquela decisão. Inclusive, tem aí na ciência, né? Você pode até ajudar aí os médicos aqui presentes, que o cérebro decide antes de você saber. Tem Depois que dois você fica médicos sabendo. aqui. Aí eles falam que o cérebro decide. Antes de você saber, né? Ah, eu vou fazer isso. Não, mas o cérebro já tinha falado, já tem decidido isso. Então, as variáveis são muitas, né? Então, não dá para a gente afirmar se há o livre-arbítrio dessa forma, assim, efetiva, né? Vamos dizer assim, né? Gente, eu vi que tem muita coisa escrita aqui. Vocês desculpem, eu vou voltar aqui. Lurita, você falou, sensação total de amparo e acolhimento. Rendição é uma... Ah, tá. A rendição não é uma religião, mas um símbolo. Mais que receber, sinto que é entregar. É a Lilian que falou? Beleza. Sensação total de amparo e acolhimento, independente do que tenha acontecido. Exatamente. Por quê? Porque aí a sua atenção, o seu foco não está mais em você, nos acontecimentos. E os acontecimentos vão tendo uma outra conotação. Não é a conotação pessoal, egóica, a conotação que traz uma insegurança, um medo, uma ameaça, né? Se você está vendo de outro local, é como se você subisse uma montanha e começasse a ver de cima da montanha. Então, a visão é mais ampla. É diferente de uma visão mais no pé da montanha, onde você não consegue ver direito, né? De forma ampla, né? Independente do que não. Mas tem essa sanga. Essa sanga, a Ednita falou, mas tem essa sanga, entendi, são formas. Formas de se chegar onde é. Beleza. Agora é a Lurita, né? Não estou fazendo trocas para não me escravizar. Quem falou SL aí? Acho que é a Leide, né? Não estou fazendo trocas para... Foi eu. Ah, legal. Viu quanto L tem, gente? Aí a Dinita, a dissolução do ego dói mais, é verdade. Pode ser que a liberdade para entrega seja, isso aqui a gente já falou, pela libertação do eu da pessoa. Esse negócio de ser devoto de algo, alguém, acho bobeira, sei lá. Eu também acho. Consciência é livre. Sim, verdade. É que
simples, o pessoal complica. KKK. Sim, não precisa ser nada. Na verdade, ser alguma coisa, às vezes, pode até gerar uma pressão, caso não consiga ser. Exatamente, Lurita. A devoção se fecha num ponto de vista, a Ednita. Concordo. Mas antes há a necessidade do exercício do eu sou com seriedade. Depende, se você for levar o eu junto, aí com seriedade. Não é impossível, né? Eu acho que fica mais difícil, porque a gente é muito apegado nas coisas da gente, né? Que a gente acha que é da gente. E aí a gente tem muita fragilidade. Então a gente leva essas fragilidades junto, eu acho. Se você conseguir isolar isso, beleza. Tá certo, eu acho que é um caminho super curto. Se você conseguir isolar, bacana. Não resta dúvida porque é mental, Lilian. Se estivesse, seríamos todos plenos e felizes. Se existisse o quê, Lilian? Não resta dúvida porque eu não O entendi. livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Ah, ok. Exatamente. Se você pode escolher, todo mundo vai escolher o melhor. Coisa que nem, né, uma maioria não faz, ninguém faz, né? Agora, eu vou voltar um pouco na Ednita. Esse negócio de ser devoto de algo, alguém acha bobeira. Então, vamos lá. É bobeira. Por quê, Ednita? O que a gente estava falando com a Lurita outro dia. Você ir na missa, na igreja, alguma coisa assim, você pode ir lá esperando receber alguma coisa, ou de uma forma imatura, né? É perigoso, inclusive, seguir alguém. Principalmente se for alguém vivo. Né? Porque aí pode ser o quê? Uma armadilha. E está cheio de armadilha aí. Então, quero deixar bem claro que essa entrega não é uma entrega imatura. A primeira questão é essa. Você só vai conseguir realmente. Por quê? Porque por trás da entrega pode estar o quê? Um medo. Se você tiver para entregar alguma coisa e tiver querendo, por causa do medo, você quer uma proteção, por exemplo, porque eu me sinto fragilizada, então eu vou procurar um lugar onde tenha um segurança armado, um guarda-costas, por exemplo, né, que vai me proteger. Você entendeu como é que é a entrega? Porque não existe almoço grátis, né? Se você vai querer em busca, fazer uma troca, eu quero me sentir protegida, mas aí você quer uma troca, tudo bem, eu vou te proteger, mas em troca, eu quero alguma coisa de você. Fala, Lilian. Eu acho que depende muito do que se entende por devoção, né? Muito. Porque essa devoção que eu sinto, assim, não é por uma pessoa, de repente, Isso. né? É pelo divino que eu reconheci naquele símbolo, que de repente pode ser Âmana, como já foi Cristo para mim, como já foi Nossa Senhora, como já foi a minha mãe, né? Que eu reconheci aquela divindade e eu pude, diante daquilo, entregar tudo que eu não estava suportando, porque eu já abri mão do meu controle como pessoa. Exatamente, Lilian. Maravilhoso. Muito lindo isso. Então, aí eu acho que a verdadeira devoção. Aí A eu devoção acho... madura. Era isso que eu queria chegar. A maturidade na devoção. E outra, que você falou muito legal, muito bem, é o seguinte: não tem ninguém. Essas pessoas que aparecem, ou esses símbolos, são como se fossem placas de direcionamento. Onde é, né, Belzonte? Onde é você, né? Você está no Pará, né, Lilian? Mato Grosso, pertinho, divisa com Pará. Então, aí vai estar lá, Mato Grosso divisa com Pará. Porque se você estiver na estrada e não tiver nenhuma placa, você não sabe para onde você vai. Não tiver também, né, o GPS, né, não tiver nada, nenhuma orientação, nenhuma indicação. Então, essas figuras, esses símbolos, no fundo,
são indicações para você chegar em você mesmo. Né? Mas a gente não pode encarar dessa forma, porque esse eu cultural não é você. E aonde que a gente chega nesse eu cultural? No eu que tem medo, no eu que quer ganhar, no eu que quer trocar, né? O eu que tem assim uma insegurança. Fala, Lurita. Maurício, eu acho que eu estou começando a entender, assim, o mais importante mesmo é o lugar, né, que você encontra dentro da sua mente ali e que você vai ter paz, né, esse lugar de paz, esse lugar de acolhimento. Por que eu falei que eu acho que é importante levar essa questão do eu sou? Por quê? Porque quando a gente coloca um símbolo na frente, como você falou, né, a gente coloca um símbolo, a gente pode cair nessa questão de barganhar mesmo, né? Ô, minha Nossa Senhora, né, se eu fizer isso, eu faço isso. Acendo uma vela não sei onde, ou eu vou parar de beber. A gente tende mesmo a barganhar, que isso é muito cultural aqui do Brasil. Mas quando a gente dá um passinho para frente, assim, a gente já entra num lugar de mais de entrega, né? Assim, que você entende que a graça, ela é gratuita, né? E ela que Ok, te leva. e ela que te leva. Só que com essa questão aí do eu sou, né, que até o João Kleber fala, assim, eu sou, e até eu trago as 365 lições do curso em Milagres, essa questão do eu sou, ela te mostra muito, mesmo que num primeiro momento, você não é o personagem, né? Você não é o Maurício, você não é a Lilian, você não é o João, eu não sou a Lurita. Só que eu concordo com você, que num primeiro momento, ele vem muito carregado do eu, porque aí, e ele vem tanto carregado do eu, que a gente fica numa soberba. Exatamente. A gente tende a Exatamente. ficar numa soberba. Orgulho, né? Orgulho, não, eu sou filho de Deus, eu sou Vaidade. Deus, né? Aquela vaidade. Só que, igual eu falei, a gente não consegue sustentar isso, porque a experiência com o personagem é muito forte, né? E é para ser, porque se é para ser, é a experiência, se é para ser, né? Então. E aí eu lembrei muito, eu tô fazendo um negócio aqui da Louise Hay, que chama 21 dias olhando no espelho, e ela fala do amor por si mesmo, sabe? E aí chegou no quinto dia desse negócio, e ela estava ensinando a gente a se aceitar. Então ela fala assim: olha no espelho e fala para você que você se ama, que você se aceita, que você está do seu lado. E foi muito interessante porque teve um momento que eu me vi falando para a Luciana. Uhum. Que é a mesma coisa quando a gente vai no psicólogo, às vezes, e eles fazem a gente entrar em contato com a nossa criança interior. Uhum. Sabe? E aí a gente vai lá e entra em contato com essa criança interior, vamos dizer assim, que é mais fácil, as pessoas já devem ter passado por isso. Fazer aquele processo de conversar com a sua criança interior, abraçar a sua criança interior e falar com ela que está tudo bem, que você está aqui agora. Quem é que está conversando com essa criança interior? O adulto. O adulto maduro, né? Então aí eu achei bem interessante, porque aí eu tive essa experiência de sentar na frente do espelho e ir para esse lugar, ir para essa pessoa, que não era a Luciana, e falar assim: olha, está acontecendo isso, isso e aquilo, e eu tô me julgando, estou me sentindo julgada, estou me sentindo mal, eu estou isso e aquilo. E naquele lugar, falar assim, sabe, tá tudo bem, tá tudo certo, mesmo porque não é você, Luciana, que está fazendo nada, sou eu que estou experienciando. Tudo bem, que pode ser uma questão que eu aprendi, que é mental, que pode vir, mas foi um lugar que me trouxe muito conforto. É terapêutico, né, Lurita? Muito terapêutico, muito terapêutico. Assim, entendeu? Aí você ir para esse lugar, que seja criança interior, conversar com ela, mas eu achei muito interessante. Então, esse lugar. Então, realmente, a experiência direta, ela atravessa a teoria. Isso, exatamente. Ela atravessa a teoria e aí ela entra num lugar de realmente experiência.
Experiência. Você teve uma experiência. Isso foi uma Sim. experiência forte, né? Foi. E Uhum. quem entrega é o adulto, não é a criança. Porque o adulto maduro faz uma entrega madura. Agora, respondendo para a Ednita. A criança imatura faz uma entrega imatura. Né? A entrega imatura não é só querer entregar e não entregar, ou querer barganha. A entrega imatura é entregar para quem não pode entregar. Entregar para quem está te seduzindo, por exemplo, que é o perigo da questão que você falou, Ednita, com muita propriedade aí, que é você buscar numa pessoa a figura de um adulto, de um pai que vai te proteger, e aí esse pai vai abusar de você. Isso aí tá cheio. Então, por isso que eu concordo, eu falo para você, Ednita, meu, legal você ter levantado essa questão, né? Esse negócio de ser devoto de alguém ou de algo, principalmente de alguém que esteja vivo, né? Que a gente está falando, é bobeira nesse sentido. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu incentivo vocês a fazer uma entrega interior. Não é uma entrega exterior para alguém, para um guru, entendeu? Para uma coisa assim. Que você quer entregar para Cristo, você vai encontrar Cristo em você. Você não vai atrás do Cristo na igreja, não. Você vai mais fazer uma experiência, como a Lurita falou. Você vai encontrar um Cristo em você que vai acolher a sua criança, que vai acolher as suas fragilidades, que vai te tratar de uma forma segura, né? Que vai ser essa casa durante a trilha, onde você pode se cuidar ali. Então, muito mais, esse acolhimento é muito mais um espaço, um lugar, como a Lurita falou, de maturidade, de estabilidade, né? E aí, você vai se fortalecer. Porque eu acho que se você for direto para o eu sou, quem vai lá no eu sou é um você fraco. É um você não preparado para o eu sou. Né? É algo que você vai lá de forma imatura. Então, vai ter confusão. Né? Ah, eu fiz eu sou, tal, não deu certo. Pode, inclusive, piorar a situação, porque daí vem a vaidade, o orgulho, a arrogância, né? Inclusive, qualquer vertente religiosa, gente, qualquer vertente espiritual, é um grande risco, a gente vê isso inúmeras vezes, né? Da pessoa ficar se achando, né? Ah, eu sou melhor que o outro porque eu faço parte da não dualidade, eu já estou no caminho direto, e o caminho direto eu já cheguei, eu já sou iluminado, blá, blá. O que é isso aí? Imaturidade, gente. Fala, João. Então, boa noite de novo, turma. Essa questão do eu sou é maravilhosa, porque a gente vai passar aqui, hoje é segunda, até fevereiro do ano que vem, e vamos ficar explicando. E não, se não tiver experiência, não fica lá, né? Hoje, não sei se vocês perceberam que eu estou fazendo assim, eu estou com torcicolo, está doendo muito meu pescoço, muito. Então, assim, desde manhã que eu estou com torcicolo, e eu acho que aí é um grande aprendizado para o eu sou. Eu não estou querendo que a experiência seja diferente. Eu fui no fisioterapeuta, tomei uma medicação, mas eu estou experimentando a dor no agora. Então, meu corpo sente dor, minha mente não quer dor, estou pensando como vai ser a noite, se eu vou perder a noite, mas eu estou observando isso tudo. E aí eu gosto muito dessa questão religiosa, quando se debate, porque, assim, se você pegar o cristianismo puro, ele fala do eu sou desde o nascedouro até a hora que Jesus vai embora. Perguntam a Moisés, pergunta a Deus, eu vou levar os 10 mandamentos lá, vamos me perguntar seu nome. Como é seu nome, filho? Meu nome é eu sou, está na Bíblia. Depois questionam Jesus lá sobre o fariseu, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a igreja diz, não, ele disse, eu sou Jesus Cristo. Que Jesus Cristo? Jesus Cristo era um homem que, quando botaram na cruz, na véspera, é um dos poucos homens da história da humanidade que suou sangue, imagina o medo, mas ele não correu da experiência. Então, o eu sou, para mim, né, ele só pôde ser vivido
quando você não briga com o que é, né? Você não briga com o que é. A minha experiência, por exemplo, eu vou me colocar no lugar de alguém aqui que não está entendendo. Eu não estou entendendo. Olha que coisa linda. Falaram aí, João falou, Lília falou, Maurício falou, e eu não entendi, foi porra nenhuma. Olha que coisa, né? Agora, o convite que o Buda fazia é assim, a gente vai sair daqui, uns vão namorar, outros vão para o Zap, outros vão ver Netflix, e aí a Nanda uma vez perguntou a Buda, por que esse pessoal não se ilumina, se não é tão difícil? Ele, é fácil. Amanhã você vá na vila e pergunte lá o que é que as pessoas querem e volte. Ele perguntou a 49 pessoas. Quando voltou, e aí? Um quer um carro, o outro quer uma televisão nova, o outro quer uma passagem para a Europa. Quer dizer, a gente quer mesmo isso, que não é nada e é tudo ao mesmo tempo? Ou a gente vem no satsang aqui, tenta entender o que o Maurício está entendendo? Não, parece que dessa vez eu pequei. Porque não é isso. Se você não acabar isso aqui, o Maurício, uma vez, me fez o convite e deu esporro ao mesmo tempo. Ele não diz isso. Ele me disse, seja sério, rapaz, você está esculhambando. Você vem para aqui, rapaz, é um cara sábio, e quando chega isso, larga. Então, se você tem as escolhas, né? Que é diferente do livre-arbítrio, muito diferente. Livre-arbítrio, o Ramesh Balsekar, quem se interessar, tem um vídeo dele, Lília sabe disso, a gente opera, às vezes a gente faz a melhor cirurgia do mundo e o paciente morre. E às vezes a gente faz, meu Deus, que merda, e o paciente no outro dia, doutora, foi você que controlou aquilo? Nunca. Então, como é que você tem livre-arbítrio? Faça a sua parte, meu filho, que tu não significa nada. Quem está fazendo, está te usando. Então, a minha experiência é isso. Fica no eu sou e vendo tudo. Então, quem entendeu, porreta. Quem não entendeu, maravilhoso. E é isso que tem. Para mim, o eu sou é mais ou menos por aí. Olha aqui, você comemorando lá a passagem de ano, o que é que você gritou lá? Eu sou. Eu estava ali muito, muito presente. Que bacana, viu? Que coisa linda, né? Na Maurício, verdade, João, é um caminho que vai dar no mesmo lugar, né? Isso aqui que a gente está falando vai dar no mesmo lugar. Só que, às vezes, você encarar o eu sou, na minha opinião, né? Você está ainda muito envolvido com esse eu cultural e aí fica levando esse eu para essa outra instância aí, que daí não... Né? É uma forma alternativa, vamos dizer, né? Que é a devoção. Perdão, desculpa, Lilian. Vamos lá. não, eu não estou sabendo levantar a mãozinha aqui, por isso que eu estou meio... Não, pode levantar, sim. Em relação ao eu sou, né? Uhum. A mente da gente é meio maluca, né? Então, assim, eu não tive muita dificuldade, porque quando eu me ligava no eu sou, eu imaginava o eu com um E maiúsculo. Então, só de eu imaginar isso daí, já cortava um pouco aquela identidade com a pessoa, né? Uhum. E aí, muitas vezes, eu fiquei pensando assim, por que o eu, né? Já que o eu, o euzinho, o eu, menor. Como diz o Uramana, é o primeiro pensamento que traz todos os outros e que traz junto a identidade, né? E o divino se apresentou e se apresenta muitas vezes como o eu sou. De repente, é para até facilitar esse nosso questionamento do quem sou eu. O que é esse eu? Ok, mas eu acho que tem um risco aí. Como todo caminho tem o seu risco. Qual é o risco aí? De você... porque tem o outro, tá? Haver uma preocupação muito assim grande com você mesmo, com si mesmo, né? E você partir desse princípio centralizador, tá? Então eu vou dizer uma questão, né? Por exemplo, que Cristo traz, né? Que é o próximo, né? Quem que é esse próximo? Até no próprio satsang, algum satsang a gente falou. Próximo é esse eu que você sente que é e que não é você. Então, esse é o próximo, mais próximo, não tem mais próximo, né? Então, olhar para esse próximo com amor, com acolhimento, né? Porque é esse próximo que sente medo. É esse eu que tá com medo, né?
Mas a questão do outro, né? Buda, na verdade, Dogen, né? Ele tem a frase assim: se você quer aprender ou estudar o caminho de Buda, esqueça de si mesmo. Quando você esquece de si mesmo, você é iluminado por todas as coisas do universo. Então, você não inicia centralizando. Porque quando você centraliza, você fica muito preocupado, eu estou dizendo assim de uma maneira geral, em resolver o seu problema. Quem sou eu? Da onde eu vim? O que vai acontecer comigo? E aí, essa proposta da devoção, ela tem uma abertura, não um fechamento, mas uma abertura de incluir o outro, de fazer uma proposta mais ampla. O que é tudo? Não o que sou eu. O que é tudo? Por que o outro sofre? Por que eu sofro, mas por que o outro sofre? Então, a visão incluindo, né, a alteridade, que a gente chama, né? Alter, o outro. Vou abrir a porta para cachorrinho. Então, gente, o que é esse outro? Né? O outro, inclusive, é Deus. Então, como é que eu vou enxergar uma divindade fora de mim? Você está exercitando o não ser egoísta. Porque ali, nas entrelinhas do quem eu sou, existe um desejo, talvez até um pouco egoísta, de descobrir o que eu sou em detrimento do outro. Porque aí, se eu descubro o que eu sou, eu me salvo. E o outro? Entendeu? Então, a questão é essa, né? Agora, Buda, na prática, fez outra coisa. O que aconteceu? Ele se senta, passa 6 dias, 6 noites. Na madrugada do último dia, ele vê a estrela da manhã, e aí ele reconhece a sua verdadeira natureza. Ok? O que ele faz? Ele levanta e se isola? Não, ele levanta e vai para o mundo. Para quê? Para proclamar, divulgar, transmitir a sua mensagem. Então, o Buda não está pensando nele, ele já resolveu o problema dele. Quem está indo embora? Ah, valeu, Ednita. Obrigadão, querida. Beijo. Beijo. Então é o seguinte, esses seres, né, essas expressões aí, eles não têm mais problema, já resolveram, né? E aí eles pensam nessa questão do outro, né? Eu não estou dizendo, por exemplo, Ramana, né? Ele acolhia as pessoas lá no ashram, ele transmitia também as mensagens dele, né? Para quê? Qual o motivo? Amenizar o sofrimento. Então, o Buda matou essa charada aí. O que você precisa na vida? Você precisa, mesmo que você passe por dificuldade, enxergar o sofrimento de uma maneira diferente, como o João trouxe aqui. Como eu sou, o meu torcicolo é diferente, a minha dor de dente é diferente. Né? Quando eu sei quem eu sou, o que sou. Né? Mas também o caminho até chegar ao eu sou, existe essas tentações, né? De você começar a se achar mais que o outro, porque eu descobri quem que eu sou, você não descobriu, blá, 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 né? Então tem uma coisa aí, em todo o caminho tem, né? Na devoção você fala, o Deus, né? O meu símbolo é melhor que o seu, o meu é muito maior, o seu é pequeno, o seu é uma porcaria, tal. Então aí sempre está presente que o Buda chamava de ignorância. Ignorância, que também é sinônimo de imaturidade. Fala, Lurita. Maurício, e assim, não ensinam a gente que o próximo é o personagem, né?
não ensinam para a gente Não. que o próximo é a Luciana. Por exemplo, eu sou e a Luciana vai buscar esse conforto e esse amor no eu sou, né? Não ensinam isso. Ensina a gente a buscar o quê? O amor em outra pessoa, em outra coisa, né? O conforto, né? Ensina a gente a buscar isso em outra pessoa. E aí a gente vai lá e busca o amor numa mãe, no pai, num namorado, que aí a gente casa. E aí depois a gente quer cobrar do outro, porque como a gente acha que o amor vem do outro, aí a gente cobra do outro para sentir esse conforto, para sentir esse acalento, Eu vou sendo dizer para você, você não busca amor no outro. Você busca... não, ensinam errado que eu Não, não, sinto. deixa eu te falar. Você não busca amor, você busca segurança. Nós não conhecemos o amor verdadeiro. Conhecemos amor possessivo. Né? O amor mesmo, Ananda, né? Que é aquela a bem-aventurança, isso aí desaparece tudo. Tudo desaparece. Eu gostaria também de pontuar uma questão aqui, que é da Santa Teresa d'Ávila, né? Tem um livro que é o Castelo Interior, ou Moradas. Ela vai explorando essa devoção a Deus, a Cristo, ela vai explorando. Então, ela vai dizendo que nas primeiras moradas, né, nas primeiras etapas do castelo interior, é você que está entrando no castelo. Então, você está adentrando a devoção, você está buscando a Deus, está buscando alguma coisa, ao amor e tal. Depois de algumas, isso eu acho muito lindo, porque depois de algumas etapas que você atravessa, você não é mais que está entrando no castelo, você está sendo levada. Olha que coisa linda, você está sendo levado. Então não é mais você que quer, é ele que quer. Entendeu? Então é uma coisa assim, que é uma transcendência, que é legal também, esse pessoal aí, a Teresa d'Ávila, o São João da Cruz, o São Francisco, eles são os místicos cristãos. Ou seja, eles passam por êxtases amorosos, eles, sabe, que é algo, é um testemunho real. Ali, né? Ali acontece uma coisa diferente. Então, é uma prova, pela experiência direta, do chamado amor de Deus, né? É aquilo que, inclusive, Paramahansa Yogananda também fala disso. Né? Aquilo que dissolve a mente, dissolve a noção de espaço, de tempo. E aí eles entram nesse êxtase amoroso, que inclusive em São Francisco fez aparecer lá as marcas, né, da crucificação, né, as chagas, né? Agora, estou trazendo isso para acrescentar aí na questão devocional, né? A questão devocional, ela tem um momento que a pessoa não é mais a mesma, né? Há uma dissolução de tudo. Como você falou, né? A questão do eu sou também está presente, mas tanto num caminho quanto o outro pode haver alguma, como vai haver, né? Algum sacrifício, né? Alguma confusão, alguma tentação, né? Agora, como o João falou, né? Depois contou a história do Buda lá. O que você quer? Eu quero um carro novo, eu quero não sei o que, a televisão nova, blá, 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 né? Ou seja, as prioridades. Né? Outro dia alguém falou para mim assim: morreu uma moça aqui, faleceu uma moça, tinha 40 anos, não sei o quê, de infarto, que é uma coisa mais, né, na cidade, mais difícil, mas eu acho que já é meio fulminante, né, João? E aí, ele virou e falou: tem que aproveitar a vida. Aí eu virei para ele e falei: mas o que é aproveitar a vida para você? Aí ele falou: viajar, comer bem, né? Ter boas coisas, ter conforto. Que é isso aí, o que você quer?
né? Você pode falar para qualquer um, o que que você quer? O que que todo mundo quer? Eu quero ter uma boa vida, eu quero aproveitar. O que que é aproveitar a vida? É isso. Ninguém vai falar assim, eu consegui esquecer de mim, consegui, né, entregar a minha vida a Deus, né? Eu consegui morrer bem, eu acho que, uma coisa, eu quero morrer bem, né? E as pessoas falam, quer aproveitar a vida? Eu quero, o que que você quer? Eu quero morrer bem. Oh, mas, né? O que é morrer bem? É uma coisa egoísta também, né? Eu quero morrer bem, né? Agora chega o Pedro, não, eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo, porque o Cristo foi para a cabeça para cima, eu quero, né? Quero comer o pão que o diabo amassou, não sei o que. Então, que isso, né, gente? Né? Então, todo o querer aí, né? Todo o desejo, ele está envolvido com aquilo, né? Que esses outros desejos mais que representam para o eu cultural a felicidade. Eu estou viajando, estou feliz. Estou comendo bem, estou feliz. Né? Então, isso é sinônimo de boa vida. Né? Maurício, posso falar? Vai lá, Aline. É porque, então, no início, né, acho que todos nós temos, assim, fazemos essa conexão de felicidade com algo material. Prazeroso, né? Aí, com a maturidade espiritual, a gente vai percebendo que a verdadeira felicidade mesmo, ela vem do autoconhecimento. Então, até chegar nesse ponto, eu acho que é normal, assim, a pessoa achar que viver bem é viajar, é comer bem, é não sei o quê, né? Até o momento de se chegar, não, viver bem, para mim, é aprender a morrer em vida ainda. Né? Chique! Falou bonito, menina! Aprender a morrer em vida. Maravilha. Eu gosto de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus, porque o Jesus que eu sou apaixonado, eu sou devoto, sou tudo dele, mas Jesus, para mim, é um cara que se lascou aqui no mundo, passou fome, não tinha geladeira, não tinha nada, e ainda botou um título nele de filho de Deus. Só o cara se lascando aqui, passando as piores coisas. Não, mas ele era filho de Deus. Que filho de Deus, nada. Aí eu gosto muito de fazer essa comparação. A gente está aqui procurando esse autoconhecimento que a Lilian falou para poder dizer, aqui eu posso morrer, e continuo aqui experimentando. Ok, mas e para eu ter essa conexão? Aí eu estava pensando mais cedo. Se o Maurício dissesse, gente, quarta-feira, ao invés de a gente conversar sobre um assunto, a gente vai fazer um satsang de 8 da noite à meia-noite, em silêncio, só meditando. Não vem um. Então, Jesus fez 40 dias e 40 noites, metaforicamente. Imagina o que é isso. Aí ele entendeu todas as tentações. Ele disse, isso aqui não me interessa mais. Tem lá, né? O diabo sai oferecendo tudo a ele. Rapaz, não interessa, não. Isso já é meu. Como é que tu está querendo dizer uma coisa que é minha? Tu está me dando o que é meu, né? E aí ele é tentado, tipo assim, mas ele não é seu pai? Aí eu não sei as palavras, mas ele diz, rapaz, quem conhece meu pai sou eu, não é tu, não. Quer dizer, ele teve acesso ao eu sou. Ele conheceu. Então, aí... E o medo continuou. A hemadistrose, que ele suou sangue, foi depois. Quer dizer, a experiência da vida vai continuar. Né? Jesus, para mim, é um cara espetáculo. Se eu pudesse bater um papo com ele, Ave Maria. Você pode. Ah, sim, sim. Ué, só começar a falar, uma hora ele responde. Então, você falou aí da tentação, né? O que Cristo e Buda, né, têm em comum essa história da tentação? Mas o que eles, como que é a atitude de cada um deles, né? É uma postura de segurança absoluta, porque eles sabiam quem eles eram. Então, a postura de cada um deles não tinha dúvida ali, João. Pairava dúvida. E é isso, né? Por mais que sofra, por mais que, né, sinta dor, tudo, existe ali uma confirmação, uma firmeza inabalável. Então, é essa situação, né? A gente
ir por esse caminho, ou pelo caminho da prática do eu sou, que eu acho mais difícil, ou pelo caminho da devoção, que eu acho difícil também. Não tem caminho fácil, né? Não tem porta fácil. No budismo se fala isso. Não tem porta fácil. Tanto um quanto o outro, em algum momento, quando a maturidade é atingida, você sabe o que está fazendo. Não tem mais dúvida. Né? Aquilo é muito claro. A lucidez vai acontecendo, a clareza vai acontecendo. E aí, o que Nisargadatta falava, você não fica cavando poço em todo lugar. Você está indo por aqui, é por aqui. E você tem essa convicção que é por aqui. Né? E você vai sentindo isso dia a dia. Porque não é uma coisa que você, será? Mas amanhã eu tento de novo, amanhã eu vou ver. Não, você vai se fortalecendo. Né, João? A coisa vai acontecendo, você vai se... a musculatura, você vai ganhando musculatura, vai enrijecendo, você vai sentindo que é assim. Agora, por quê? A prioridade. Nem você falou, né, Lilian? Morrer em vida. Né? O que é isso? Ter uma segurança tal que nem a morte me abala. Né? Então, eu já entreguei, inclusive, a morte. Eu não passo mais, eu já passei pela morte. Mas isso, para fazer isso, gente, né? Ou seja, para isso acontecer, que não é você que faz, né? Tem que ter ali um foco, uma atenção nisso. De uma forma séria. Tem um espaço na vida para isso. Porque se você só trabalha, só se preocupa, não dorme direito, não se alimenta direito, você não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso. Não tem condição de ter espaço para isso. Né? Então, é algo que é um investimento. É um investimento. E para investir, você precisa ter foco nisso. Né? Quem aqui fez vestibular, quem aqui investiu, né, naquela faculdade, no estudo, ou isso, aquilo, ou investiu um trabalho, ou investiu alguma coisa, para você ter, né, essa possibilidade de realizar alguma coisa, tem que ter essa atenção contínua para aquilo. Né? Gente, não sei se tá bem claro, né? Se alguém quer trazer alguma coisa. Porque a gente falou bastante, mas eu não sei se vai ter... Gente, alguém quer se manifestar aí, perguntar alguma coisa? Você oscila, João? Como é que é? Você tem Perguntar para o João? Ô, João, diga aí, João. Muito mais do que você. Eu oscilo muito mais do que você. Agora, eu procuro reconhecer a oscilação. Eu não me culpo, eu não fico, já saí de novo, já estou identificado. Não, eu percebo, já estou aqui querendo, por exemplo, vou abrir um pouco. Eu sou médico, sou investidor imobiliário, sou pai, torço para o Bahia, voltei em Bolsonaro. Então, foi muito fumo esse ano. Então, eu percebi meus gostos. E isso não sou eu, não me representa. Mas ok para isso. Então, quando eu falo que oscila, por exemplo, na eleição, eu fiquei chateado. Para mim, é um grande retrato isso. Eu fiquei muito chateado que Bolsonaro perdeu. Por quê? Porque aquilo tinha um bocado de coisa que representava para mim. Aí, um dia, eu fui muito sério comigo, fiquei 5 horas sentado, vendo o que é que eu pensava aquilo tudo. E eu não me culpei, não achei certo, nem achei errado. Eu só observei. É por isso. Você tem medo disso. O que está lhe faltando é isso. Ok, tá bom. Então, assim, essa oscilação, todo mundo oscila. Eu acho que o Maurício vai dizer que oscila, que é a Lília. Acho que não tem ninguém que... Jesus! Pediu para cagar, pediu pinico. Rapaz, Iamá, não é? Eli, Iamá sabactani. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus! Na hora da cruz, ele vira para o Pai, do eu sou, e diz, rapaz, você me largou aqui.
né? E depois, aí Maurício sabe a frase, ele diz, eu entrego, né, Maurício, como é, vai saber. Exatamente. Agora, quando a Lurita perguntou para você, o João, você oscila? Ela está querendo saber a receita do bolo, filho. Como é que você Ficou sem faz esse som. bolo aí? Ficou sem som. Ela queria falar, não, Lurita, é assim, ó. Faz assim, faz assim. Ê, Lurita, hein? Gente, fala, Donner. Eu acho legal a mudança da natureza, tanto da percepção da dor, da tristeza. Parece que, assim, pelo menos para mim, né? Tá tendo, assim, já há um tempo, né? Essa mudança praticamente todos os sentimentos. Parece que mudou, assim. Veio junto uma leveza. Ótimo. Tem ainda, assim, uma sede de um êxtase, de algo, né? Vamos chamar de superior. Uhum. Mas tem, assim, uma leveza que eu não posso deixar de agradecer, sei lá. É verdade. Reconhecer e ter gratidão, né? Isso. Todos os dias, viu? Todos os dias. Bom. É porque você está prestando atenção, né? É priorizando, prestando atenção, porque senão isso passava batido, você não ia nem perceber, né, Dona? Isso. E não tem sentimento de superioridade. Eu te falo isso com total clareza. Eu sinto vontade que todas as pessoas tenham, no mínimo, isso. No mínimo. Isso é importante, é a humildade, né? Você pensar no outro, né? Que a gente está colocando aqui. Agora, quem realiza mesmo, né? De uma forma efetiva, se torna muito simples, né? Se torna muito simples. Tem uma história budista que o discípulo queria encontrar o mestre, que era um mestre muito famoso, né? Um mestre assim que irradiava uma luz, super desperto, um cara fantástico, uma celebridade. Ele era descrito como alguém fantástico, tinha uma presença fantástica. Aí ele descobriu que o mestre morava no alto de uma montanha, em tal casa, em tal lugar, muito inóspito. E ele ficou 3, 4 dias para chegar na casa do mestre, né? Enfrentou tempestade, enfrentou nevasca. Aí chegou na casa do mestre, aí bateu a porta, atendeu um homenzinho assim, com uma roupa simples, né? Uma forma muito simples assim. Aí o pessoa, né, que queria ser discípulo dele, falou: olha, eu vim aqui atrás do mestre, dá licença. Entrou na casa, empurrou o velhinho e foi procurar o mestre. Procurou no quarto, procurou na sala, procurou em todo lugar. Falei, pô, mas o mestre não está aqui, cadê o mestre? Aí o velhinho falou, realmente ele não está aqui, né? Pode ir embora, ele não está aqui. Aí ele foi embora, rapaz. Ou seja, ele não reconheceu, né? Ele não estava, ele queria achar um cara, né, todo iluminado, todo com uma roupa bonita, né? Saindo uma luz assim da cara dele. Aí vem um hominho ali. Mas entendeu? Então tem essa situação, né? Essas pessoas são marcadas pela simplicidade, né? Por tratar todo mundo da mesma forma, né? Porque a imaturidade, a vaidade, a ignorância é que faz essa divisão de superior, de se sentir assim, de uma forma melhor que os outros, né? Isso é ignorância. Se sentir melhor que o outro é ignorância. Existe uma coisa, Doni, que traz mais satisfação para a gente, é estar junto com as pessoas, pelo prazer, pela alegria de estar junto. A gente se comunica dessa forma,
né? A gente sente dessa forma. Então, todo mundo aqui, quando a gente entra aqui no satsang, todo mundo aqui, ninguém quer nada do outro. Ninguém quer... A gente não está aqui por interesse, né? Então, é uma coisa muito natural. E assim a gente vai tratando as pessoas também, né? Você sai com quem você encontra, você tem uma alegria no convívio. A alegria já está no próprio convívio. Você não quer mais nada além daquilo. Eu entendo bem o que você está falando. Essa leveza, assim, ó, e essa leveza você vai transmitindo para o outro, se conectando com o outro, né? Você tendo essa disponibilidade com o outro, sentir assim alegria em estar junto com o outro, porque ali existe aquela comunhão. A gente vai reconhecendo isso. A gente vai reconhecendo a comunhão, porque a gente começa a ficar alegre só de estar na companhia do outro, não precisa nem falar nada. Então isso é muito bonito, né? E é muito simples, gente. Porque aí não tem nenhum tratado, não tem uma doutrina, não tem alguma coisa que é melhor que o outro, uma doutrina espiritual, não tem disputa, entendeu? Então é algo muito simples. Né? Isso aí, queridos. Ok? Obrigado, então, a todos. A paz esteja convosco. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês pelo satsang de hoje. Obrigado, Beijo. queridos. Tchau, tchau.